Boa tarde, meus irmãos. Seja o Senhor sempre engrandecido no meio do seu povo. Quero trazer hoje uma reflexão. E o tema da reflexão é: mal entendido mata. O tema é este: mal entendido mata. Meus irmãos, vocês conseguem lembrar de situações onde grandes problemas aconteceram por causa de males entendidos? Coisas simples criaram uma tempestade muito grande? Consegue imaginar situações que vocês já vivenciaram ou que já ouviram falar? Tem uma ilustração onde um casal tinha um bebezinho e eles tinham um cachorro grande. Aí aconteceu que o bebezinho estava gritando muito e quando eles entraram no quarto, estava o cachorro com a boca toda ensanguentada. Aí o homem, tomado de ira, naquela mesma hora, ele pegou um revólver e deu um tiro na cabeça do cachorro. O cachorro morreu. E quando eles foram ali mexer, eles viram que a boca do cachorro estava ensanguentada, porque tinha uma cobra que estava perto do menino, perto do bebê, e o cachorro, para defender o bebê, estraçalhou a cobra. Percebe? Mataram o cachorro por causa de um mal entendido. Aqui é uma ilustração, não sei se procede. Mas, na vida, acontece muitos mal entendidos. E mal entendido mata. Na Bíblia tem algumas situações assim. Eu quero narrar uma bem específica. Mas antes de entrar nela, lembra aquela história em Esther, quando o rei Assuero convida Amã para um banquete em sua casa. E a rainha Esther, ela denuncia Amã como aquele que queria matar o seu povo. O rei Assuero sai irritado. Aí Amã se ajoelha perto da rainha Esther. A rainha Esther está deitada na sua cama e o Amã se ajoelha para pedir pela sua vida. Aí quando o rei Assuero volta e vê Amã ajoelhado no leito da sua esposa, ele fala: puxa, esse homem tentou abusar da minha esposa na minha casa comigo aqui dentro. E aí ele, que já está virado, tomado por essa cena onde ele interpretou errado, ele acaba mandando matar Amã. Realmente Amã era uma peste. Mas percebe que a morte dele foi culminada por causa de um terrível mal entendido? Meus irmãos, mal entendido mata. Existe muito mal entendido nos relacionamentos de uma forma geral. Patrão e empregado tem muito mal entendido. Colegas, muito mal entendido. Faculdade, mal entendido. Casamento tem muito mal entendido. Igreja tem muito mal entendido. E eu queria pensar aqui numa situação para a gente perceber que o mal entendido, às vezes, acontece de uma forma onde os dois estão bem intencionados. Mas mesmo os dois estando bem intencionados, por causa do mal entendido, eles podem cometer terríveis ações. Me acompanha, por favor, em Josué, no capítulo 22, diz assim, 22, versículo 10. Enquanto ainda estavam em Canaã, chegaram a um lugar chamado Geliote, perto do rio Jordão. Ali, os filhos de Ruben e Gade, e da meia tribo de Manassés, mandaram construir um altar grande e imponente. Os outros israelitas souberam que os membros da tribo de Rude, Gade e da meia tribo de Manassés haviam construído um altar em Geliote, nos limites da terra de Canaã, do lado do oeste do Jordão. Por isso, toda a comunidade de Israel se reuniu em Siquém e se preparou para guerrear contra eles. Meus irmãos, vamos entender a narrativa. O povo de Israel entrou na terra prometida. E durante toda a vida de Josué, o povo de Israel estava conquistando aquelas terras. Estava derrotando as nações pagãs e conquistando aquele território. E nessa conquista, que já estava quase que completa, o que acontece? Parte do território, a maior parte, era além do Rio Jordão. E uma parte menor, daquém do Rio Jordão. Quem ficou possuindo a terra daquém do Rio Jordão foram a tribo de Manassés, a tribo de Gade e a tribo de Ruben. E os outros ficaram da além do Jordão.
Aí, quando cada um está indo para sua casa, o que as 2,5 tribos que ficaram daquém do Jordão fizeram? O texto fala que fizeram um grande altar, um altar imponente. Então, do lado de cá, existe um altar grande, um altar imponente. Quando as outras tribos souberam desse altar, eles se reuniram para guerrear. A gente vai entender qual é a preocupação que eles tinham com esse altar. Mas percebe que houve uma comunicação. Do lado de cá teve uma decisão, vamos fazer um altar. E do lado de lá houve como é que a gente pode dizer? A informação que o altar foi construído. O que eles fazem lá? Se reúnem para guerrear. Meus irmãos, quando acontecem coisas que a gente interpreta mal, nossa primeira reação é pegar em armas. Quando acontecem coisas que a gente acha que o outro não procedeu do jeito que deveria proceder, quando acontecem coisas que a gente acha que a gente foi lesado, que a gente não foi respeitado, nossa primeira reação? Pegar em armas. Mas veja o que acontece aqui. No verso 13, diz: antes, porém, o verso 12 termina dizendo que eles iam guerrear. Antes, porém, antes da guerra, enviaram à terra de Gileade uma delegação liderada por Finéias, filho do sacerdote Eleazar, para conversar com as tribos de Ruben, Gade e a meia tribo de Manassés. Antes da guerra, então eles mandam a delegação. Ainda bem que, apesar do mal entendido, apesar do exército estar formado, apesar deles já estarem com armas nas mãos, alguém teve a ideia. Espera aí, antes da gente chegar lá atirando, antes que a gente chegar lá flechando, jogando arco, jogando lança, botando fogo em tudo, vamos mandar um grupo de pessoas que é para procurar saber o que aconteceu. Meus irmãos, como é que a gente deve evitar mal entendido? Procura saber o que está acontecendo. Manda as pessoas ir lá tomar conhecimento. Pergunta com a guarda baixa. Pergunta preocupado, mas pergunta com a guarda baixa. Seja transparente em falar da sua preocupação. E olha, tenha um coração aberto para ouvir a explicação do outro. Observe o que diz aqui. Verso 15. Quando chegaram à terra de Gileade, disseram as tribos de Ruben, Gade e a meia tribo de Manassés. E disseram assim: toda a comunidade do Senhor quer saber por que vocês foram tão infiéis ao Deus de Israel. Como puderam se afastar tanto do Senhor? Vocês construíram para si um altar, rebelando-se contra ele. Não bastou o pecado do incidente de Beor? Até hoje não estamos completamente purificados dele, mesmo depois que a praga feriu toda a comunidade do Senhor. E ainda assim vocês abandonam o Senhor? Se hoje vocês se rebelarem contra o Senhor, amanhã ele se voltará à sua ira contra toda a comunidade de Israel. Então eles estão dizendo, olha, vocês têm um Deus vivo, o Deus verdadeiro. Vocês têm um altar ao Deus que realmente livrou vocês lá do Egito. Como é que agora vocês são infiéis, levantando um altar para outro Deus? Como é que vocês fazem uma coisa dessas? Eles ainda falam, olha, vocês não se lembram? Houve idolatria no passado. Houve a idolatria onde as pessoas adoraram Baal lá em Peor. E com aquela idolatria, poxa, a gente sofreu uma praga tão grande que até hoje a gente não se recuperou. Vocês vão fazer isso de novo? Percebe como é que eles estão fazendo para poder resolver o mal-entendido? Resolver a situação? Então eles chegaram realmente acusando. Eles chegaram dizendo, olha, vocês estão sendo infiéis. Mas eles também chegaram abertos para falar qual a preocupação deles. Meus irmãos, ainda que a gente assim julgue mal, julgue precipitado, mas pelo menos abra o coração antes de partir para a guerra. Chega na pessoa, olha, eu entendi isso daqui, eu confesso até que eu fiquei meio triste, fiquei meio sentido. O que é que está acontecendo? Então, meu irmão, em primeiro lugar, precisa ter esse tipo de atitude. O que é que vai acontecer então? Eles continuam dizendo no verso 19, se a porção de terra que receberam como herança está impura, passem para o lado de cá, para o lado da terra do Senhor, onde está o tabernáculo. Tomem posse de um território entre nós, mas não se rebelem contra o Senhor nem contra nós, construindo para si um altar que não seja o verdadeiro altar do Senhor, o nosso Deus.
Então, qual a preocupação deles? Olha, o tabernáculo está do lado de lá do Jordão. É no tabernáculo que a gente adora o Deus verdadeiro. É ali que a gente tem um encontro com o Senhor. É ali que o Senhor se manifesta. Vocês fazendo esse altar aqui do lado de cá para outro Deus, vocês vão dar a entender que vocês não precisam do Deus de Israel, que vocês não querem se encontrar com o Deus de Israel lá. Então, não façam isso. Estão explicando qual é a preocupação deles. O que vai acontecer então? No verso 21, então os membros da tribo de Ruben, Gade e a meia tribo de Manassés responderam aos chefes dos clãs de Israel: o Senhor, o poderoso, é Deus. O Senhor, o poderoso, é Deus. Ele sabe a verdade. E que Israel o saiba também. Não construímos o altar por rebeldia, nem por infidelidade ao Senhor. Se o fizemos, não poupem nossa vida hoje. Se construímos o altar para nos afastar do Senhor, ou para apresentarmos holocaustos, ofertas de cereal ou ofertas de paz, que o próprio Senhor nos castigue. A verdade é que construímos este altar por medo de que, no futuro, os seus descendentes digam aos nossos descendentes assim: que direito vocês têm de adorar o Senhor, o Deus de Israel? O Senhor pôs o rio Jordão como barreira entre o nosso povo e o povo de Ruben e Gade. Vocês não têm parte com o Senhor. Então seus descendentes poderão impedir os nossos de adorarem o Senhor. Por isso, resolvemos construir o altar, não para oferecer holocaustos ou sacrifícios, mas como testemunho. Esse altar vai lembrar os nossos descendentes e os seus descendentes que nós também temos o direito de servir o Senhor em seu santuário, com holocaustos, sacrifícios, ofertas de paz. Então, seus descendentes não poderão dizer aos nossos descendentes: vocês não têm parte com o Senhor. Perceberam, meus irmãos? Eles levantaram um altar com uma motivação. O altar que eles levantaram era um altar de testemunho, não era um altar de sacrifício. Mas quando chegou a informação do outro lado, os outros só sabiam que eles levantaram um altar, não sabiam a motivação do altar. Então os outros pensaram assim: puxa, a gente aqui tem o altar ao Deus verdadeiro, o tabernáculo. É para eles virem aqui adorar com a gente. Se eles levantaram outro altar, então deve ser para outro Deus. Não está certo, a gente vai lá guerrear. Quando eles chegam lá, eles vão ouvir a outra versão. Meus irmãos, a gente tem que resolver mal entendido ouvindo o outro lado, tentando entender a razão do outro. Você abre seu coração, você fala do seu sentimento, você fala da sua preocupação, você dá suas razões. Então, aquela delegação chegou ali e realmente falou: olha, vocês estão sendo infiéis. Talvez erraram por já ter feito um julgamento. Mas imediatamente eles explicam: olha, a nossa preocupação é que nós temos o Deus verdadeiro. O Deus verdadeiro nos deu o tabernáculo está lá. Vocês fazendo esse altar aqui, vocês estão sendo infiéis. E vocês vão trazer dor não só para vocês, para nós também, porque somos o mesmo povo. E eles continuam dizendo: lembra dos castigos do passado. Aí depois que eles abrem o coração, eles precisam agora ouvir o outro lado. O outro lado fala: olha, o Senhor é Deus, o Senhor é o poderoso. No português fala o Senhor, mas no hebraico é o nome para Deus, Jeová ou Javé. Então eles falam: olha, nosso Deus é o teu Deus, é Jeová, é Javé. Nosso Deus não é Baal, nosso Deus não é Astarote, nosso Deus não é o Deus dessas nações. O nosso Deus é o seu Deus, é o mesmo Jeová, é o mesmo Javé. Esse altar que a gente levantou aqui não foi altar para sacrifício, não foi altar para holocausto. Se fosse para sacrifício e fosse para holocausto, vocês realmente deveriam nos punir, deveriam nos castigar. Se fosse um altar para idolatria, o próprio Deus deveria nos castigar. Mas não, esse altar é para testemunho. Vocês têm medo de que se a gente fizesse um altar de idolatria, a gente acabasse se afastando do Deus verdadeiro e se afastando de vocês. O nosso medo já era outro. O nosso medo era o seguinte: é que com o passar do tempo,
Porque o tabernáculo está do lado de lá do Jordão. Quando a gente quisesse ir lá adorar no tabernáculo, os descendentes de vocês dissessem para os nossos descendentes que a gente não faz parte do povo de Israel. O nosso medo era que a gente não pudesse levar a nossa oferta para o tabernáculo, adorar a Deus, Javé, Jeová, lá no tabernáculo. O nosso medo é que, com o passar do tempo, vocês se esquecessem que nós somos o mesmo povo. Então, esse altar aqui, a gente levantou como altar de testemunho. No futuro, se alguém dissesse que a gente não faz parte do povo de Israel, a gente diria: não, não. Quando a gente conquistou a terra, a gente levantou esse altar para ser um testemunho de que nós somos o mesmo povo. Meus irmãos, perceberam que no final, ambos tinham o mesmo desejo? A unidade nacional do povo. Quem está do lado de lá do Jordão e quem está do lado de cá do Jordão são o mesmo povo. O pessoal de lá pensou que o altar era para separá-los. E o pessoal de cá está dizendo que o altar é para que no futuro os outros não se separassem. Perceberam? A motivação era a mesma, a unidade. E olha, o desejo era o mesmo, poderem continuar adorando apenas o Deus Jeová, o Deus Javé, o Deus verdadeiro, o Deus que os tirou do Egito, o Deus que lhes deu a terra prometida. Então, o que acontece? Ambos tinham as mesmas motivações, a mesma fidelidade, a mesma sinceridade. Mas ambos quase que se matam. Ambos quase que guerreiam. Por que quase se matam? Por que quase guerreiam? Porque mal entendido. Mal entendido mata. A gente, se não parar para pensar que há de repente uma segunda explicação, se a gente não parar para pensar que de repente não é do jeito que o nosso coração ficou inclinado a imaginar, meus irmãos, a gente guerreia por tudo. Aí o que a gente está percebendo? Que precisa haver uma delegação de paz. Precisa haver uma iniciativa de paz. Precisa primeiro a pessoa se aproximar com o coração aberto. Falar da sua preocupação. Falar do seu entendimento. Olha, eu entendi que está acontecendo isso. Eu estou achando que o caminho não é esse. Falar até do seu sentimento. Olha, eu fiquei magoado, eu fiquei triste. E de repente, falar até assim as suas razões. A gente tem medo de vocês acabarem se afastando. E depois que abre o coração, também ter o coração aberto para ouvir a explicação do outro, para ouvir as razões do outro. Porque, meus irmãos, percebe que nesse texto aqui, nenhum dos dois estava errado. Nem o povo de lá estava errado e nem o povo de cá. Mas é que faltou comunicação, mal entendido. Então a gente precisa aprender a conversar. De repente o pessoal do lado de cá deveria ter explicado, ter mandado um aviso, falar: olha, a gente vai construir um altar aqui de testemunho, vocês não gostariam de fazer parte dessa construção? O que vocês acham de nós termos dois altares, um do lado de cá para testemunhar e o outro do lado de lá para testemunhar? Poderia ter feito algo assim. Comunicação, conversar. Mas também, já que não houve do lado de cá, o do lado de lá errou em já querer ir para a guerra. Mas pelo menos acertou em mandar uma delegação primeiro. Precisa ter comunicação. Precisa ter coração aberto. Diante disso, o que vai acontecer? Observa, por favor, o versículo 30. Quando o sacerdote Finéias, os líderes da comunidade, os chefes dos clãs de Israel, ouviram que os membros da tribo de Ruben e Gade, da meia tribo de Manassés, disseram, ficaram satisfeitos. Percebe? Ficaram satisfeitos. Quando ouviram a razão do outro. Quer dizer, às vezes, nós temos um mal entendido e a gente não quer dar o braço a torcer que a gente precipitou em julgar. A gente não quer dar o braço a torcer que a gente precipitou em interpretar mal. A gente acaba, assim, querendo insistir no erro. Esses daqui não. Rapaz, olha, você falou, para mim está resolvido. A gente precisa aprender isso. Você abriu o coração, para mim está resolvido. Meus irmãos, eu vou dizer para vocês que quem mais precisa aprender isso sou eu. Eu sou precipitado em entender as coisas. Eu sou precipitado em levar as coisas para o campo pessoal. Eu sou precipitado em entender as coisas de forma negativa. Ô Senhor, me ajuda a fugir dessa precipitação. Me ajuda a ter coração aberto e humilde para abrir o coração com o outro, conversar.
e me ajuda a aceitar a razão do outro. Então, Finéias e o povo ficou satisfeito. O que vai acontecer então? Observe, por favor, o verso 33. Todos os israelitas ficaram satisfeitos. Louvaram a Deus e não falaram mais em guerrear contra Ruben e Gade. Meus irmãos, todos eles ficaram satisfeitos. Conversaram, resolveu. E aquilo que ia causar divisão, no final, acabou promovendo maior unidade. Se a gente tiver o coração aberto para isso. Mas por quê? Porque todos eles queriam realmente era honrar o Senhor. O que eles não queriam era ver Deus sendo abandonado. Meu irmão, se a gente tiver isso, o que eles queriam era manter a união, manter a unidade. Por causa disso, o Senhor, na sua bondade, ajudou eles a resolverem da melhor maneira possível. Vamos aprender isso. A gente vê na Bíblia algumas situações de relacionamentos. Por exemplo, Abraão e Ló. O texto fala que o gado de ambos multiplicou. E os pastores deles começaram a se desentender. Abraão chega em Ló e fala, olha, não haja inimizade entre mim e ti, porque nós somos parentes achegados. A gente tem mais coisa que nos une que nos divide. Aí ele fala, escolhe, se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Meu irmão, como é que os dois puderam continuar sendo parentes achegados? Não só sendo parentes, mas parentes achegados. Conversaram, entraram num acordo, identificaram que realmente havia um problema, mas procuraram a melhor maneira de solucionar o problema. Não empurraram nada para debaixo do tapete. Você vai para o Novo Testamento, tem Paulo e Barnabé. Paulo e Barnabé têm um desentendimento. E o texto fala que houve não pequena discussão. Quer dizer, se fala que houve não pequena, então foi muito grande. De tal maneira que Paulo foi para um lado e Barnabé foi para o outro, não como Abraão e Ló, em comunhão, mas foram em adversidade. Não, meu irmão, não vamos deixar a coisa chegar nesse ponto. Vamos aprender a lidar com situações. Assim como Abraão olha para Ló e fala, somos parentes achegados, assim como aqui nesse texto, eles estão dizendo, somos o mesmo povo, pertencemos ao mesmo Deus. Abraão, Paulo e Barnabé, nessa hora, eles não conseguiram valorizar isso. Não estou dizendo que esse errou mais ou aquele errou menos, mas estou dizendo que nós precisamos aprender com a experiência. Aí quando você chega lá em Gálatas, Paulo fala que ele, Pedro e Tiago entenderam o seguinte, que o ministério de Pedro e Tiago era para circuncisão, judeus. E o ministério de Paulo era para incircuncisão, gentios. Então, Pedro e Tiago, trabalhando com judeus, eles estariam valorizando aspectos da lei que os judeus valorizavam. Paulo, trabalhando com os gentios, ele não estaria tão preocupado com esses aspectos da lei, porque não era comum aos gentios. E aí o texto fala que eles se deram as mãos. Eles se deram as mãos. Vocês vão ter um ministério nesse foco. Haverá coisas que vocês farão que eu não faço, mas eu vou respeitar e vou entender que é o melhor. Eu trabalharei com os gentios no outro foco. Haverá coisas que eu farei que vocês aí não farão. Mas vocês também vão me respeitar e vão entender que é o melhor que eu posso fazer nessa situação. Percebe, meus irmãos? Conversar, abrir o coração, evitar mal-entendido, estabelecer acordos. Faça isso no seu casamento. Aprende a conversar com o seu cônjuge, com seus filhos. Igreja do Senhor, aprendamos a fazer isso. Oh Deus, tem misericórdia, me ajuda a viver essa realidade. Meus irmãos, que essa palavra de alguma maneira seja uma palavra de prática, seja uma palavra de crescimento, seja uma palavra que fortaleça os seus relacionamentos. Louvado seja o nome do Senhor, um carinhoso abraço. Deus te abençoe.